Olá, bom dia, crianças. Estamos aí finalizando a semana, pois hoje é sexta-feira, não é isso? Uma semana desafiadora, mas conseguimos. Então, hoje nós vamos iniciar com produção textual, de acordo com o que está lá no horário de vocês. Mas outras disciplinas elas vão sofrer alteração de posição, mas teremos todas elas, claro. Então vamos lá, peguem os livros de produção textual na página 82, que será a nossa unidade de hoje. Pegaram? Então vamos lá. A unidade 3 tem por tema para todas as idades. Então, nesta unidade, nós vamos estudar as principais características do relato de memória, olha só, e também do texto instrucional. Depois, nós vamos estar conversando um pouquinho mais, né, e produzindo, claro. E aí nós temos as três perguntinhas, né? Letra A, B e C na página 83. A fotografia mostra pessoas realizando que tipo de atividade? Então podemos observar que se trata de um jogo, né? É um jogo que é bastante conhecido, que é o jogo do tabuleiro. Então na letra B ele diz: pela expressão do rosto dessas pessoas, como elas estariam se sentindo? Então, podemos perceber que elas estão bem felizes, né? Bem animadas com o jogo. Na letra C, você conhece esse jogo? Sabe como jogá-lo? Conte para os colegas. Eu conheço muito porque é um jogo que eu gosto pra caramba. É o jogo do tabuleiro. É interessante que pode várias pessoas estar participando e é bem legal. Agora vamos lá na página 84, que no caso hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5, que tem o tema Jogos da minha infância. Olha só, nessa unidade nós vamos trabalhar os jogos. No capítulo anterior, aliás, na unidade anterior, trabalhamos com as mensagens, não é isso? As mensagens instantâneas e também a carta. Agora nessa unidade nós vamos trabalhar relato de memória através de jogos. Então vamos ler aí. Na infância, as crianças passam horas brincando e com isso a diversão, lógico, é bem garantida, não é isso? Então, de que você e seus colegas costumam brincar? Qual é o jogo preferido da turma? E aí? Vocês, apesar do pouco tempo, mas já alguns já se conheciam, né? Isso lá do segundo ano. Então, qual é a brincadeira que vocês gostam muito? Então, pensem aí. Será que os jogos das crianças que viveram em épocas passadas eram os mesmos de hoje em dia? Olha, hoje em dia temos muitas brincadeiras que são brincadeiras antigas, mas ainda existem. Por exemplo, amarelinha, peteca, pular corda, peão, são brincadeiras pipa, são brincadeiras que ainda existem até hoje e são brincadeiras, ó, bem antigas. Então, o texto a seguir é um relato de memória. Então, vamos entender o que é um relato de memória. Um relato de memória, tia, é aquilo em que você vai estar descrevendo algo que você viveu. Por exemplo, no meu caso, né? Eu gostava de brincar o famoso elástico, né? Pular corda também, o elástico. Então, um relato de memória, eu estarei descrevendo um desses dias que eu brinquei que eu gostei muito. E aí eu vou estar relatando como foi esse dia, o que foi interessante. Então, isso se chama relato de memória. Eu estar descrevendo e escrevendo alguma atividade, algum momento que eu achei muito bacana na minha vida. Então, eu vou escrever sobre aquilo. Eu fui para a piscina tal dia, eu gostei muito. Então, eu vou estar escrevendo aquela memória que eu tive, porque ela foi muito legal, me marcou muito. Então, nós vamos ler o relato de memória do senhor Ariosto. E ele nasceu no ano de 1900, lá em São Paulo. E aí ele conta quais eram os jogos preferidos da sua infância. Olha só, o senhor Ariosto ele vai nos realizar o relato de memória dele das brincadeiras dos jogos que eram preferidos dele. E aí nós vamos realizar a leitura.
Naquela época não existiam brinquedos. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinham de fora. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me machuquei porque na rua não tinha carros. Gostava do pica-pau. Era um pauzinho com ponta dos dois lados. A gente apostava. Quero ver se você bate o pica-pau. Até onde ele vai? A gente batia com outro pauzinho e o pica-pau dava a volta e pulava longe. Ou então com o diabolô, conhece? Ele tem um vãozinho no meio com carretel. A gente põe o diabolô no carretel e ele fica dançando na linha. E quando a gente joga assim, ele vai e volta. Aquele negocinho assim que puxa, né? Que ele vai e volta, vai e volta. É uma brincadeira bem legalzinha, brinquei muito disso. Então, a criançada corria e jogava no meio da rua futebol com bola feita de meia. Olha só. As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos. Passa, passa 3 vezes o último que ficar. Olha que interessante a memória do seu Ariosto. E esse texto é de Ecléa Bosse, Memória e Sociedade Lembranças de Velhos, da Companhia das Letras, uma companhia muito interessante. Tem também a Companhia das Letrinhas, também que é bem legal, são livros bem bacanas, bem desconstruídos também. Então observem que o seu Ariosto, ele nos traz aí o relato de memória dele, da infância, né? Da infância dele como foi, das brincadeiras que ele tinha. E que ele vai descrevendo, né, cada acontecimento dele. E vocês observaram fizeram a observação quando o seu Ariosto fala dos brinquedos, ele diz que os brinquedos dele vinham de fora. Tia, por que os brinquedos do seu Ariosto vinham de fora? Porque até então a produção acontecia nos países de fora, que é o que nós chamamos de importados. Então, não se tinha produção assim em grande escala aqui. Então, os brinquedos que eles tinham, eles vinham de fora. E por vezes esses brinquedos tinham um valor bem mais alto do que a gente encontra hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil, você encontra brinquedos bem em conta. Mas na época não, era um valor um pouquinho mais alto. Então, muitas das crianças elas acabavam construindo brinquedos com sucata. E aí se divertiam muito com isso. Então, observem isso também. E é interessante, observem que o seu Ariosto nasceu em 1900, olha só. Então, foi um tempinho, né? E aí é interessante como ele consegue recordar tão bem cada detalhe das brincadeiras, dos jogos, desculpa, eu sempre confundo. Aliás, eu sempre estou falando brincadeira, mas são jogos, tá? Porque tem uma diferença entre o brincar e o jogo. Então, observem que ele lembra bem todos os jogos que ele realizava na sua infância. Então, isso quer dizer que foi uma infância muito proveitosa. Então, nessa unidade, nós vamos estar tratando sobre esses temas, né? No caso, relato de memória, que será trabalhado um pouquinho mais. Então, é isso.